Você já teve aquela sensação de estar preso num labirinto silencioso, onde cada passo é dado com esperança, mas o caminho parece se repetir como um ciclo sem fim? Onde cada oração que você faz ecoa nos seus próprios pensamentos, mas parece não encontrar resposta no céu? Às vezes, parece que tudo o que você sonhou, planejou e orou está tão distante quanto uma estrela vista da janela numa noite nublada. E o tempo corre de um jeito estranho nessas fases. Ele não é só lento, ele é cruel. Um segundo parece durar dias, e os dias se arrastam, como se estivessem pesando toneladas sobre suas costas. Você olha para os lados e todos parecem avançar, vencer, conquistar. E você? Continua ali, parado, tentando entender se foi esquecido ou se simplesmente está caminhando em vão. Quantas vezes você acordou esperando que hoje fosse o dia, mas tudo terminou igual a ontem? Quantas vezes você acreditou que a mudança viria na próxima esquina e tudo o que encontrou foi mais uma parede intransponível? Talvez você tenha chegado ao ponto de começar a se perguntar se está mesmo no caminho certo, se essa promessa que você guarda com tanto zelo ainda é real ou foi apenas um desejo infantil que nunca se concretizou. E é exatamente aqui que o coração começa a balançar. Porque a dúvida não entra gritando, ela chega sutil, com um sussurro no ouvido. Será que Deus se esqueceu de você? Mas se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Existe uma razão para você não ter desligado, não ter passado direto, não ter deixado para depois. Existe algo pulsando aí dentro, mesmo que enfraquecido, dizendo: eu não posso parar aqui. E é nesse ponto que as coisas começam a mudar. Porque é justamente quando a escuridão parece mais densa que os olhos começam a se adaptar. E quando os olhos se acostumam, eles enxergam detalhes que antes estavam escondidos pela pressa. Deus age no invisível. Ele move as placas subterrâneas da sua história, enquanto você pensa que nada está acontecendo. Imagine um agricultor que planta uma semente e a enterra no solo. Nos primeiros dias, não há sinal de vida, nenhum broto, nenhuma folha. Nada. Mas enquanto os olhos não veem, algo poderoso está acontecendo debaixo da terra. A raiz está rompendo o solo. Está crescendo para baixo antes de crescer para cima. E você, do mesmo jeito, está nesse estágio oculto da promessa. Aquilo que você espera está mais próximo do que parece, mas você precisa suportar a fase em que nada se mostra. É nessa fase que muitos desistem. É aqui que muitos enterram sonhos que estavam a milímetros de brotar. E sabe por que essa espera é tão dolorosa? Porque você foi feito para o cumprimento, não para a estagnação. Deus não te formou para viver de promessas adiadas, mas para ver com os próprios olhos aquilo que Ele declarou sobre você. E é justamente por isso que a luta aperta agora. Porque a resistência é maior quando a vitória está mais perto. O inimigo sabe que não pode parar os planos de Deus, mas tenta paralisar sua fé. Ele quer que você pare no meio do processo, que abandone a estrada a poucos passos da chegada. Mas algo precisa ser lembrado aqui, agora. Promessas têm endereço, e elas não se perdem no caminho. O que Deus disse a seu respeito não se perdeu no tempo, nem ficou pelo meio do caminho. Está vindo, está se aproximando. E mesmo que você não consiga ver com os olhos naturais, seu espírito sente. Você sente essa inquietação que não é desespero, é o prenúncio de algo maior. É como o cheiro da chuva antes da primeira gota. A atmosfera muda, o ambiente avisa, e o céu sussurra. Está mais próximo do que você imagina. Agora, talvez a pergunta que esteja queimando no seu coração seja: se está tão perto, por que eu ainda não consigo tocar? Às vezes, o que separa o agora do cumprimento da promessa
não é a distância, mas a nossa disposição para continuar, mesmo quando tudo ao redor grita que já passou da hora. E é nesse ponto, no silêncio que fere, na espera que desgasta, que muitos perdem a visão daquilo que está por vir. Porque quando a fé é testada, ela não é testada nos grandes momentos de glória, mas no intervalo entre o pedido e a resposta. Esse intervalo, meu amigo, é onde a verdadeira batalha acontece, e não é uma guerra contra pessoas, contra circunstâncias ou até mesmo contra o tempo. É uma guerra contra a sua própria mente. A mente é um campo de guerra invisível, e se você não vigiar, ela te convence de que nada vai mudar. Ela começa a lembrar de cada porta que não se abriu, de cada tentativa frustrada, de cada lágrima que caiu sem consolo. Ela pinta um cenário onde o fim parece inevitável. E se você não levantar escudos espirituais nesse momento, você corre o risco de acreditar que Deus desistiu de você. Mas não é Ele que está em silêncio. É o inimigo que está gritando mais alto porque sabe o que está por vir. O inimigo tem medo da sua persistência. Ele sabe que você está a centímetros de um divisor de águas. Por isso, ele lança pensamentos de fracasso, esgotamento, medo e comparação. Ele quer que você olhe para os lados, veja as vitórias alheias e pense que você foi esquecido. Mas a Bíblia está cheia de histórias onde o silêncio de Deus antecedeu um dos maiores rompimentos da história. Lembra de José? Traído, vendido, esquecido na prisão. Mas o que ninguém via era que cada dia naquele calabouço o aproximava do trono do Egito. Davi, fugindo, escondido em cavernas, rejeitado, mesmo depois de ter sido ungido rei. E ainda assim, Deus estava escrevendo a parte mais intensa da sua trajetória. Deus não escreve histórias com pressa, Ele escreve com propósito. E quando parece que você está fora do enredo, é porque ele está construindo o clímax. Porque o clímax de uma história só faz sentido quando tudo parecia estar perdido. É aí que o milagre acontece. É aí que a reviravolta surpreende. Mas você precisa entender que o tempo de espera não é castigo, é preparo. E é aqui que muitos se perdem. Confundem demora com negação e esquecem que Deus trabalha com detalhes que nossos olhos não alcançam. Você lembra quando Jesus chegou 4 dias depois da morte de Lázaro? Para os homens era tarde demais, mas para Deus era o tempo perfeito para revelar algo maior do que a cura, a ressurreição. Talvez o que você está esperando de Deus seja apenas o começo. Talvez você pediu uma cura, mas Ele quer te mostrar a ressurreição de tudo aquilo que você acreditava estar enterrado. E é por isso que está demorando, porque Ele não está apenas trazendo algo até você. Ele está te transformando para que você possa sustentar aquilo que vai receber. Quantas vezes você já quis algo e quando finalmente teve, não estava preparado para lidar com aquilo? Deus não quer apenas te entregar uma promessa. Ele quer garantir que você vai permanecer de pé depois que ela chegar. Porque o que vem até você não é algo comum. Não é uma bênção pequena, nem uma resposta momentânea. É algo que vai marcar sua vida, virar uma chave na sua história, transformar a sua família, o seu ministério, a sua trajetória. E por isso, o processo dói. Por isso, o silêncio incomoda, porque ele está forjando, moldando, refinando. Mas ainda assim, ele está ali, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não ouve, mesmo quando você acha que está tudo parado. Ele está te cercando de forma invisível, preparando o cenário, colocando as peças no lugar. E enquanto você ora, mesmo sem forças, mesmo com a voz trêmula, Ele está se inclinando para ouvir. Porque nenhuma lágrima sua foi desperdiçada. Nenhuma oração se perdeu no vento. Nenhum "Deus me ajuda" passou despercebido. Tudo está sendo registrado, guardado e, principalmente,
respondido. E é nesse momento, exatamente nesse ponto, onde parece que a espera está te esgotando, que você precisa aprender a se calar por dentro. Silenciar as vozes de medo, de ansiedade, de comparação. Silenciar os ruídos do nunca vai acontecer e abrir espaço para ouvir o que realmente importa, o sussurro de Deus dizendo que você não está longe. Você está mais perto do que imagina. E por isso mesmo a resistência aumentou. Mas a pergunta agora é: como continuar firme quando a espera se transforma em peso? Como manter viva a esperança quando o tempo tenta te convencer a desistir? Você já percebeu como, às vezes, o maior desafio não é esperar, mas sim continuar crendo enquanto espera? É nesse espaço entre a promessa e o cumprimento que a alma começa a questionar, que o coração aperta e a mente sussurra que talvez não valha mais a pena. É nesse intervalo invisível que muitos desistem, não por falta de fé no início, mas por desgaste no meio do caminho. Porque ninguém nos prepara para os dias em que a fé vira resistência, em que confiar em Deus se torna um ato de guerra contra tudo o que os olhos veem. E é aí que entra o grande segredo espiritual que poucos comentam: permanecer. Ficar de pé quando todos ao redor sentam. Continuar marchando mesmo quando parece que o chão não se move. Confiar quando não há sinais, nem indícios, nem certezas visíveis. Porque existe uma diferença enorme entre acreditar em Deus quando tudo está dando certo e continuar crendo quando tudo parece perdido. A fé genuína não floresce na bonança. Ela cresce no deserto, ela se firma no meio da tempestade, e só quem já passou por esse tipo de espera entende o que é manter-se de pé por pura graça. E não se engane, essa espera não é um simples teste de paciência. É um lugar de construção espiritual. Deus não te mantém no deserto para te punir, mas para te revelar. Ele te afasta das distrações, do barulho do mundo, dos atalhos que não te levariam ao destino certo. Ele te leva ao silêncio para que você aprenda a escutar a voz dele, não com os ouvidos naturais, mas com a alma, porque a espera lapida, a espera filtra, a espera purifica. E nesse processo, aquilo que não é essencial começa a cair por terra. Mas como suportar o peso de uma promessa que ainda não se cumpriu? Como resistir ao sentimento de ser esquecido? Como lidar com as comparações que surgem quando vemos outros alcançando coisas que também desejamos? Talvez você não saiba, mas muitos homens e mulheres de Deus já caminharam exatamente por esse mesmo vale. Abraão esperou 25 anos por Isaque. Ana chorava em silêncio por um filho que não vinha. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou 40 dias em jejum, enfrentando o inimigo cara a cara. E cada um deles saiu mais forte do que entrou. Porque a promessa só faz sentido quando você entende que ela vem junto com a preparação. A preparação, no entanto, dói, porque ela mexe nas feridas, confronta o orgulho, revela os medos, desmonta a pressa. Deus não tem compromisso com a nossa pressa, mas tem um compromisso eterno com o nosso propósito. Ele não vai te entregar algo enquanto isso colocar em risco o que Ele está construindo em você, porque a bênção, se vier na hora errada, pode te destruir. O favor de Deus, se vier sem base espiritual, pode se tornar peso. Ele te ama demais para te entregar algo que você ainda não está pronto para sustentar. Por isso, não se assuste quando parecer que tudo está demorando demais. Não pense que Deus esqueceu. Não imagine que você saiu do plano, porque os bastidores de Deus são silenciosos, mas são intensos. É nos dias sem respostas que Ele está preparando a sua estrutura interna. É nas noites de choro que Ele está regando sementes que ainda não brotaram. É no silêncio da espera que Ele está desenhando a sua vitória. Porque quando ela chegar, e ela vai chegar, você não apenas vai receber, você vai reconhecer que todo o processo valeu a pena. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não aguentar?
E se minha fé fraquejar? E se eu estiver prestes a desistir e perder aquilo que está mais próximo do que imagino? Porque há algo que você ainda precisa entender. Algo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga essa fase da sua vida. Ouça com atenção, porque isso não é só mais uma palavra, não é só mais um conselho bonito para te fazer seguir em frente. Isso é uma chave, uma revelação, um alerta que pode impedir que você abandone tudo justamente quando o céu está prestes a se abrir sobre você. E essa verdade é simples, mas profunda. Deus não está apenas preparando a bênção para você. Ele está preparando você para a bênção. É por isso que o tempo parece demorar. É por isso que o céu parece fechado. É por isso que a sensação de que nada está acontecendo se tornou tão constante nos seus dias. Porque enquanto você clama pelo quando, Deus está trabalhando no como. Ele está ajustando áreas do seu caráter que você nem sabia que precisavam de transformação. Ele está limpando o caminho de pessoas que só andariam ao seu lado por interesse. Ele está fechando portas que você insistia em manter abertas, mas que só te atrasavam. Está removendo o que você achava essencial, mas que no fundo era apenas peso extra. O que parece silêncio é lapidação. O que parece atraso é alinhamento. O que parece abandono é cuidado em forma de processo. E sabe por quê? Porque a vitória que Deus preparou para você exige maturidade para ser sustentada. Ele não quer apenas te dar, ele quer garantir que quando você receber não perca, que quando estiver vivendo aquilo que tanto orou, saiba valorizar, que quando alcançar saiba permanecer, porque bênçãos sem preparo viram fardos, conquistas sem estrutura viram ruínas. Deus não está te punindo ao te fazer esperar, Ele está te protegendo. E mais, há uma unção específica sendo liberada sobre você nesse processo. Uma unção que não vem sobre os apressados, mas sobre os rendidos. Porque quem espera em Deus não está parado, está sendo posicionado. Deus está te ensinando a depender dele em níveis mais profundos. Ele está te levando além da oração superficial, além do louvor de aparência, além da fé de conveniência. Ele está cavando mais fundo. E quanto mais fundo ele cava, mais firme será a fundação daquilo que ele vai construir através da sua vida. Esse tempo está cavando raízes. E raízes profundas sustentam árvores que dão frutos duradouros. É nesse lugar de espera que você está sendo revestido. É aí que você aprende a guerrear de joelhos, a discernir o que é dele e o que é distração. É aí que você começa a ouvir, não só com os ouvidos, mas com o espírito. É nesse deserto que você para de buscar respostas e começa a buscar presença. E é aí que tudo muda. Porque quando a presença se torna prioridade, o tempo deixa de ser um inimigo. Você para de correr atrás da promessa e passa a caminhar com o prometedor. Você entende que não precisa se desesperar para chegar, porque se Deus está contigo, você já está no lugar certo. Mas há algo a mais, algo que poucos percebem e que talvez seja exatamente o que você precisa enxergar hoje. Existe um tipo de movimento divino que só acontece quando você para de tentar controlar os resultados e começa a confiar de verdade. Quando você deixa de orar apenas por bênçãos e começa a orar por discernimento. Quando você para de pedir para sair da dor e começa a pedir para entender o propósito por trás dela. Esse tipo de oração não muda apenas o que está ao seu redor. Ela muda você por dentro. E quando você muda por dentro, tudo ao seu redor começa a se alinhar de maneira sobrenatural. E é nesse ponto da jornada, quando você entende que Deus está mais preocupado em quem você está se tornando do que com o que você vai receber. Que você está pronto para avançar para a próxima estação. Porque a bênção que vem depois disso não será apenas resposta de oração, será fruto de transformação. Mas antes que isso aconteça,
Há algo muito específico que o Espírito de Deus quer revelar ao seu coração. Algo que pode redefinir completamente a forma como você interpreta tudo o que viveu até agora. Pare, respira fundo e se permite ouvir algo que talvez você nunca tenha percebido antes. O que está por vir já começou a se mover, mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar. Porque a promessa de Deus não é uma miragem num deserto sem fim, nem uma ilusão criada para manter sua esperança viva. A promessa é real, viva, pulsante, e ela está mais próxima do que você imagina. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você pode estar a um passo do milagre e ainda assim não estar pronto para recebê-lo. Porque há uma chave que ativa o invisível, e essa chave se chama sensibilidade espiritual. É por isso que Deus, antes de manifestar a resposta no mundo visível, acende uma fagulha no invisível. Ele começa a mover cenários, deslocar pessoas, abrir espaços, mexer em estruturas que você nem sabia que existiam. E no meio disso tudo, o Espírito Santo começa a sussurrar. Ele não grita, não força, não invade. Ele sussurra, porque o sussurro exige silêncio, atenção, entrega. Ele quer te ensinar a reconhecer o som da direção, o som de quando a nuvem começa a se levantar, o som de quando o vento muda, o som de quando o mar, mesmo fechado, começa a se abrir lá no horizonte. Mas, para ouvir esse som, você precisa sair do barulho dos medos, das cobranças internas, das comparações que te esvaziam. Precisa se retirar da confusão que o mundo cria para te fazer duvidar daquilo que Deus já confirmou dentro de você. Porque muitas vezes o inimigo não tenta te impedir com violência, mas com distração. Ele te faz correr tanto atrás de respostas imediatas que você deixa de perceber as respostas que já estão ao seu redor. Deus tem falado, Deus tem mostrado, Deus tem sinalizado, mas você precisa silenciar para perceber. E é nesse lugar de silêncio, de entrega profunda, que a revelação acontece. Deus começa a alinhar seus pensamentos com os dele, começa a transformar sua forma de enxergar as situações. Aquilo que antes parecia demora, agora passa a ser cuidado. Aquilo que parecia ausência, agora é entendido como presença silenciosa. A dor que te consumia, agora passa a ser vista como ponte para a cura. É nessa troca, nesse reencontro com a voz de Deus, que algo explode dentro de você. A fé volta a pulsar com força. Mas dessa vez, não como expectativa frágil, mas como convicção inabalável. Porque quando você ouve a voz de Deus no íntimo, não importa mais o que os olhos veem. Você pode estar no meio da tempestade, mas sabe que está no caminho certo. Pode ainda não ter visto a porta abrir, mas sente no espírito que a chave já está vindo. Você começa a andar diferente, falar diferente, reagir diferente, porque dentro de você existe uma certeza que o mundo não consegue roubar. Deus está agindo nos bastidores. A promessa não morreu. Ela só estava sendo preparada para nascer no tempo certo, e você está sendo posicionado para recebê-la com maturidade, com autoridade, com sabedoria. Essa percepção muda tudo. Muda até a maneira como você ora. Sua oração deixa de ser apressada, ansiosa, baseada em quando, Senhor, e passa a ser fundamentada em me ensina a ouvir tua voz, Pai. Porque mais importante do que saber o tempo da bênção é saber onde Deus quer te levar com ela. Você entende que não precisa mais implorar nem manipular o céu com palavras bonitas, porque a fé não é um grito de desespero. A fé é uma conversa íntima com um Pai que já preparou tudo e que só está esperando o seu coração se alinhar com o dele. E quando isso acontece,
Tudo começa a fazer sentido, mas ainda há algo que precisa ser dito, algo que talvez seja a peça que falta para completar esse quebra-cabeça em sua alma. Algo tão poderoso, tão transformador, que pode não apenas abrir seus olhos espirituais, mas também libertar sua mente das últimas amarras que te impedem de avançar. Algumas vezes, o céu parece em silêncio, como se todas as orações que você fez tivessem sido jogadas ao vento, como folhas levadas pela correnteza do tempo. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é o fim, que esse aparente vazio é, na verdade, um espaço sagrado onde Deus está trabalhando nas profundezas da sua alma? Porque há momentos na vida em que o Pai não responde com trovões, mas com pausas. E é nessas pausas que Ele constrói algo poderoso. Ele está te ensinando a esperar, mas não com braços cruzados, com o coração aberto. A esperar com fé ativa, com esperança viva, com olhos atentos para perceber os sinais mais sutis da promessa se aproximando. Você já percebeu como a ansiedade faz barulho? Ela grita, empurra, exige, ela te acorda de madrugada, te rouba o foco, te faz pensar que tudo está atrasado. Mas Deus, Ele age em silêncio. E esse silêncio é tão cheio de significados que só quem decide permanecer firme, mesmo sem entender tudo, consegue captar o que está por trás da ausência de respostas. A espera, quando atravessada com fé, deixa de ser um castigo e passa a ser um processo de lapidação. Deus não está demorando, Ele está preparando. E preparar é mais do que simplesmente organizar circunstâncias. Preparar é esculpir o caráter, é refinar a visão, é alargar a capacidade de receber aquilo que virá. A sua espera não é um túnel escuro, ela é um campo onde sementes estão sendo regadas. Algumas promessas não florescem rápido porque precisam criar raízes profundas. Se a bênção viesse antes do tempo, talvez você a perdesse no primeiro vento. Mas Deus não quer te dar algo que te enfraqueça. Ele quer colocar nas suas mãos algo que firme ainda mais os seus passos. Por isso, Ele sonda o coração, pesa as intenções, prova a motivação. E Ele só libera quando vê que você está pronto para carregar o que vem junto com a promessa. Responsabilidade, maturidade, discernimento. Enquanto você espera, coisas invisíveis estão acontecendo. Deus está removendo obstáculos que você nem sabia que existiam. Está conduzindo pessoas até você, criando conexões no tempo certo, permitindo que você entre em ambientes que antes pareciam inalcançáveis. Tudo isso sem que você veja. Porque o invisível de Deus é mais poderoso do que o visível do mundo. E é por isso que enquanto você acha que está parado, Deus está agindo. Enquanto você pensa que está esquecido, Ele está te moldando. E quando tudo estiver alinhado, o que antes parecia longe demais, de repente vai se tornar realidade diante dos seus olhos. E você vai entender que não era sobre pressa, era sobre propósito. Mas há um segredo escondido nesse processo, algo que poucos conseguem identificar, porque estão ocupados demais tentando decifrar o quando. E esse segredo muda tudo. Existe algo sagrado no momento exato em que você decide continuar, mesmo quando tudo dentro de você está gritando por desistência. É ali, nesse segundo de silêncio entre o caos e a fé, que o céu se inclina sobre a terra e observa uma alma lutando para manter acesa a última centelha de esperança. Você já passou por isso, não é? Aquele ponto onde o cansaço fala mais alto do que a fé, onde os dias parecem longos demais e as noites intermináveis. É nesse lugar da alma que muitos desistem, mas foi ali que você permaneceu. E essa permanência, essa escolha silenciosa de acreditar mesmo sem garantias, é o que move o coração de Deus. Enquanto as pessoas ao redor talvez nunca tenham percebido, Deus viu. Ele viu você enxugando as lágrimas no escuro quando ninguém mais assistia. Ele ouviu aquela oração sussurrada que não tinha palavras, mas que carregava o peso do mundo.
Ele sentiu o frio da sua solidão, o peso da sua luta, a dor da sua espera. E mais do que isso, ele viu o seu coração decidindo permanecer. Permanecer confiando, mesmo sem sinais. Permanecer crendo, mesmo sem provas. Permanecer caminhando, mesmo sem forças. E é essa fidelidade silenciosa, quase invisível aos olhos humanos, que o céu registra como adoração. Há uma beleza intensa em ser fiel no escondido. Porque ali, sem aplausos, sem plateia, sem testemunhas, você revela o que realmente acredita. É fácil levantar as mãos quando tudo vai bem, mas é no deserto que se prova a profundidade da fé. E Deus está te conduzindo exatamente por esse caminho, não para te testar, mas para te transformar. Ele não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer fazer de você alguém capaz de sustentar essa bênção sem perder o foco, sem corromper o coração, sem se esquecer de onde veio. E para isso, ele precisa passar você pela fornalha da espera, da solidão, da prova, porque é nela que os fracos caem e os firmes se revelam. A permanência te molda, te amadurece, te fortalece. E mais do que isso, ela te conecta a um nível espiritual mais profundo, porque quando você permanece, você aprende a ouvir. Aprende a reconhecer a voz de Deus no meio da tempestade. Aprende a discernir quando é hora de agir e quando é hora de esperar. Aprende que fé não é ausência de dúvida, mas a decisão de continuar mesmo em meio à dúvida. E nesse lugar de crescimento silencioso, o Espírito Santo te ensina a caminhar de mãos dadas com o propósito, não com a pressa. Você pode não ver ainda, mas há uma unção reservada para aqueles que escolhem permanecer. Uma autoridade que não vem do título, mas da fidelidade. Um poder que não vem do reconhecimento humano, mas do olhar atento de Deus. E é nesse terreno que você está pisando agora. Um terreno sagrado, onde o céu observa e prepara uma reviravolta. Sim, porque existe um tempo marcado onde o que era invisível se torna evidente. E esse tempo está mais próximo do que você imagina. Mas antes que ele chegue, há uma última chave espiritual que precisa ser destrancada. Existe uma chave escondida nos bastidores da espera. Uma chave que não é feita de metal, mas de entendimento. Ela não abre portas comuns, mas portais espirituais. E essa chave se chama discernimento. Sem ela, o coração se perde em confusão. Com ela, a alma caminha por lugares escuros sem tropeçar. E é justamente nesse momento agora, onde tudo parece parado, onde o céu parece em silêncio e o mundo lá fora gira rápido demais, que Deus deseja te ensinar algo precioso: o valor de discernir o tempo. Porque há um tempo de plantar, sim, mas há também um tempo de colher. E quando você entende isso, começa a perceber que nem toda demora é negação e que nem todo silêncio é ausência. Discernir o tempo de Deus é como aprender a ouvir uma música que não está tocando para todos. É se sintonizar numa frequência que o mundo não escuta. É como estar num lugar onde tudo parece imóvel, mas por dentro, você sabe, algo está germinando. A raiz está crescendo, mesmo que o fruto ainda não tenha brotado. E isso muda tudo. Porque enquanto os outros correm atrás de sinais externos, você começa a perceber que o mover de Deus acontece primeiro no invisível. Ele trabalha no oculto. Ele molda no secreto. Ele prepara no silêncio. E para os olhos treinados, cada detalhe se torna uma pista do que está por vir. A espera se transforma quando o discernimento entra em cena. O que antes parecia castigo, agora se revela preparação. O que parecia atraso, agora é lapidação. E você começa a perceber que Deus nunca desperdiça dor. Cada lágrima que caiu no travesseiro carregava dentro dela uma semente. Cada não que você recebeu era, na verdade, uma proteção disfarçada. Cada porta fechada escondia um desvio que te livrou de algo que você nem chegou a ver.
E quando a mente se abre para isso, a alma respira alívio, porque você entende que não está parado, está sendo conduzido. Discernir também é saber o que fazer enquanto espera. É aqui que muitos se perdem, porque confundem espera com estagnação. Mas, na verdade, esse é o momento de cavar mais fundo, de mergulhar mais fundo na palavra, de intensificar a oração, de alinhar os passos com o céu. É tempo de se preparar, não de se acomodar, porque Deus só entrega promessas a quem está pronto para carregá-las. E muitas vezes Ele está esperando você estar pronto, não o contrário. Então a pergunta muda: por que Deus não fez ainda? Para o que Ele está querendo me ensinar aqui dentro antes de fazer lá fora? É aqui que o Espírito Santo quer te levar hoje, para um lugar de alinhamento, onde seu coração não esteja ansioso para ver resultados, mas disponível para receber revelações. Porque uma revelação pode mudar mais do que uma bênção. Uma revelação te posiciona, te fortalece, te amadurece. E quando você passa a discernir o tempo de Deus, você para de lutar contra o que está acontecendo e começa a cooperar com o que está sendo construído. Você troca ansiedade por confiança, troca o medo por fé, troca o desespero por direção. E nesse novo território, Deus começa a acelerar aquilo que parecia demorado, porque agora você está pronto. Mas antes que o tempo da promessa se manifeste, há uma última entrega que o céu espera de você. Senhor, eu não quero apenas esperar por Ti. Eu quero Te reconhecer em cada segundo da espera. Não quero apenas pedir com os lábios, mas confiar com o coração. Porque eu sei, Pai, que o Teu tempo é perfeito, mesmo quando o meu entendimento é pequeno. E agora, neste instante, com as mãos abertas e a alma quebrantada, eu me coloco diante de Ti, como alguém que já tentou correr na frente, já tropeçou em ansiedade, já se perdeu tentando controlar o que era Teu. Mas hoje, Senhor, eu me rendo. Me ensina a Te ouvir, me ensina a perceber quando é tempo de calar e quando é tempo de avançar. Me ensina a discernir não só o tempo, mas a Tua voz dentro dele. Porque no meio de tantos ruídos, Pai, a Tua voz é a única que eu preciso, a única que me sustenta, que me alinha, que me puxa de volta quando estou prestes a me perder, que eu não me acostume com o barulho do mundo a ponto de não mais reconhecer o Teu sussurro. Que mesmo quando tudo parecer silêncio, meu coração esteja sensível o suficiente para Te escutar. E se for preciso, me leve para o deserto. Porque no deserto, a Tua voz ecoa mais forte. Me desliga do que me distrai, do que me prende, do que me cega. Me liberta do imediatismo, do medo, da incredulidade. Porque eu sei, Senhor, o que o Senhor preparou está mais próximo do que eu posso ver. Mas antes disso, eu preciso estar mais próximo de Ti. Então me molda, Senhor, me transforma enquanto eu espero. Faz da minha espera um altar, não um lamento. Faz do meu silêncio um templo, não um castigo. Que eu aprenda a adorar mesmo sem entender, a Te servir mesmo sem ver, a confiar mesmo sem ter garantias. Porque a Tua fidelidade não depende do meu entendimento, e sim da Tua natureza. E Tu és bom, Tu és fiel. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, mesmo que pareça que está demorando, mesmo que pareça que não vai acontecer, eu escolho crer. Eu escolho permanecer. Eu escolho Te ouvir. Porque a promessa não está distante, Senhor. Ela está sendo preparada, assim como eu. E quando chegar o momento, o Teu momento, eu estarei pronto. Não porque tudo saiu como eu queria, mas porque no processo eu me tornei quem o Senhor precisava que eu fosse. Que essa oração não acabe aqui, Pai. Que ela continue viva em mim amanhã, depois e todos os dias, até que eu veja com meus olhos aquilo que meu espírito já começou a sentir. Porque agora eu entendo, está mais próximo do que eu imaginava. Mas antes da resposta chegar, há algo que o Senhor ainda deseja revelar. Nada é por acaso. Se você chegou até aqui,
é porque Deus preparou este momento para falar ao seu coração. Ele conhece suas lutas, vê suas lágrimas e já está trabalhando ao seu favor. A oração nos fortalece, a gratidão nos aproxima dele e a fé nos sustenta em cada passo da caminhada. Por isso, não guarde essa bênção só para você. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as orações que vão renovar sua fé. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama, pois Deus pode usar você para transformar vidas.